Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, eu tô falando de boca cheia, eu não tô nem aí. Tô comendo bolachinha de nata. Eu vou fazer um vídeo em prol, em defesa das bolachinhas de nata, porque vale a pena. Enfim, de qualquer modo, como vocês podem ver em algum lugar desta tela, a aula de hoje é sobre as partes da dissertação. Vou falar especificamente aqui sobre a introdução, como introduzir, como introduzir uma dissertação. Eu não posso começar a dissertação de qualquer forma. A introdução como parágrafo inicial, ela é uma apresentação da ideia, daquilo que eu vou desenvolver ao longo do texto. Seria, aliás, muito interessante que vocês, na própria introdução, no final dela, falassem sobre os dois argumentos que vocês pretendem desenvolver nos dois outros parágrafos, porque isso já mostra para o seu leitor um plano de desenvolvimento. Bom, de qualquer forma, só lembrando, façam sempre planejem-se, controlem o tempo, façam um projeto de texto e organizem as ideias. Antes de começar a escrever a dissertação, pegue o rascunho, faz lá um planejamento do texto. No primeiro parágrafo eu vou falar disso. Ah tá, mas isso tem relação com tal autor, eu posso puxar ele aonde? Talvez aqui no segundo parágrafo. Esse autor pode me linkar a tal argumento. Mas aí eu vou precisar justificar e legitimar esse argumento. De que maneira eu vou fazer isso? De tal forma. E aí depois você começa a escrever a dissertação no rascunho. Mas controla o tempo. Dá para fazer, não é tão difícil. De novo, relembrando que o título não é obrigatório para o Enem, tá? Para as outras faculdades é. Só que a gente concorda que o título ele pode ser ou um tiro no pé ou uma coisa muito boa. Por quê? Nós já falamos aqui durante várias vezes que os textos eles não são sentidos prontos, eles são propostas de interpretação. Então, eu proponho uma interpretação a partir da escrita e o meu leitor, ele vai abrir um frame, a gente chama isso, um espaço mental, e vai interpretar de uma forma a partir do que está dito, não a partir do que eu quero dizer. E é aí que está o problema. Sejam o mais específicos possíveis até no título. Porque se eu deixar campos em aberto, eu posso não fechar o frame e dar a entender uma coisa que eu não quero. Esse é o principal problema que acontece em muitas dissertações por aí. De qualquer modo, o título ele é relevante justamente por ele fechar essas potencialidades de significação e já apresentar para o leitor qual é a sua tese. Se você num texto já deixa claro qual é o seu posicionamento diante daquele panorama problemático, isso vai te garantir muitos pontos lá na frente. Bom, agora a gente vai falar de modelos de introdução. Nós vamos pegar cada um dos sub-elementos do modelo estrutural, do esqueleto argumentativo e começar a falar sobre eles. A aula de hoje é sobre introdução, obviamente a próxima aula vai ser sobre desenvolvimento e a seguinte sobre conclusão. Falando sobre introdução, um texto que falava da influência da tecnologia na infância. Olha como a autora começou esse texto. Segundo palavras de Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. De fato, as inovações tecnológicas, em especial as redes sociais, transformaram os espaços de socialização e de propagação de ideias e padrões. Nesse novo cenário, os efeitos nocivos à formação social e psíquica provocados pelo uso indiscriminado dessas tecnologias atingem seus usuários mais vulneráveis, predominantemente crianças e adolescentes. Olha o que ela está fazendo. Ela está pegando um panorama geral e colocando o panorama específico dentro desse geral. Eu, particularmente, preferiria que ela tivesse começado com os efeitos nocivos e depois dela já apresentar qual o panorama, fizesse essa, vamos dizer, depois de já estar contextualizado, puxar o Steve Jobs. Porque a gente lê em linha. Começando a ler isso aqui, segundo palavras de Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. Move o mundo. A gente fica, tá, o que isso tem a ver com o tema? Até a terceira linha. Isso pode ser porque eu sou aquariano e eu sou apressado, então eu gosto de coisas que já estão lá assim. Não que tão papum, porque eu preciso introduzir, eu preciso de uma tese de adesão inicial, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa tese de adesão inicial seria muito mais relevante que vocês já apresentassem um panorama geral como uma ampulheta e dele fossem afunilando situações que são modelares. Aliás, por falar nisso, uma coisa que pode valer muitos pontos para vocês na introdução é pegar mitos, pegar histórias de contos de fada e se valer de uma coisa que nós chamamos de, tecnicamente, de arquétipos. Beijo Jung, te adoro. O que é isso? Arquétipo nada mais é do que uma moldura. Imagina uma moldura, sem nenhuma foto.
São situações que eu posso encaixar de diferentes modos. Eu tô assistindo uma série que se chama Once Upon a Time. E lá tem, tipo, um menininho que ele acha que as pessoas que estão naquela cidade, elas são, na verdade, personagens de contos de fadas. E isso exemplifica muito bem o que é um arquétipo. Porque, por exemplo, ele pega duas crianças que são órfãos e que foram abandonadas pelo pai. Isso relembra imediatamente a moldura do que? A situação arquetípica do conto João e Maria. Se vocês tá, Iago, como é que eu vou usar isso numa dissertação? Se vocês forem falar, por exemplo, de uma situação de violência contra a mulher, vocês podem muito bem trazer que situação modelar arquetípica, essa situação, essa foto, cabe em qual outro retrato que já está aí na grande mídia e não só na grande mídia? Cabe em que retrato da literatura, por exemplo? Cabe no retrato de Antígona e Creonte. Antígona que desobedeceu uma lei despótica do Creonte, enterrou o próprio irmão, o irmão que tinha matado o outro. Procurem depois a lenda dos filhos de Édipo, vale a pena, tá? Não só por causa do Freud, porque nem tudo Freud explica. Eu tô falando da tragédia aqui. Édipo rei, Édipo em colono e as tragédias subsequentes. E, obviamente, Antígona. Antígona era filha do Édipo. O que aconteceu foi que, como ela desobedeceu uma lei do próprio tio, ela foi condenada à morte. Então, essa situação modelar como modelo de um homem que usa da força para condenar uma mulher pode muito bem ser usada por vocês numa situação, por exemplo, de violência contra a mulher, de Lei Maria da Penha. A situação da Chapeuzinho Vermelho se encaixaria aí também, porque infelizmente muitas mulheres têm que lidar com lobos maus dentro da própria casa. Ou a situação de estupro familiar, e aí você coloca o lobo mau como estuprador. Vamos pegar, deixa eu ver qualquer outro conto aqui. João e o pé de feijão. Vocês podem usar o pé de feijão pra quê? O pé de feijão poderia ser metáfora pro quê, Iago? Vamos ver. O pé de feijão como cresce, vocês poderiam usar o pé de feijão como uma metáfora para as fake news. Porque o pé de feijão levava ele para um mundo de gigante que na verdade não era a realidade. Era um mundo acima da realidade que ele quase morreu. Isso pode ser uma metáfora para as fake news, porque inclusive como o Mario do Mario Bros, ele subia naquele parecia literalmente um pé de feijão, não sei o que era aquilo do Mario. Quem jogou o Mario vai saber do que eu tô falando. Ele subia naquilo, o João também subiu. Só que ele subiu, ele vendeu a vaca dele, o sustento da família e trocou por causa de feijões mágicos, mas obviamente ele foi enganado, na verdade. Então vocês podem usar isso como exemplo de fake news, de pessoas que estão acreditando em muitas coisas por aí que estão sendo ditas e que estão vendendo o sustento da própria família a troco de feijões que nem se sabe se vão dar qualquer tipo de fruto, ou a troco de ilusões e de mentiras, porque na verdade a gente sabe que a história original de João e o Pé de Feijão não é a bonitinha da Disney, não, tá? A dos irmãos Green é muito pesada. Todas elas, aliás. Chapeuzinho Vermelho é a história de um estupro. A Cinderela cortou o próprio pé, tá, gente? Desculpa acabar com a infância de vocês, mas foi isso. Chapeuzinho Vermelho. Vermelho por quê? Do sangue do estupro e também sangue porque da menarca, da primeira menstruação da menina. Que mais? O Pinóquio. É melhor eu voltar pra dissertação. Voltando pra cá. Bom, falar madeira e coisas que crescem, melhor não. Bom, mais um modelo de introdução, homofobia. Quase não dá pra ler o que está escrito aqui, mas essa autora, para falar de homofobia, ela fez uma introdução em que ela trazia a Constituição e falava que, embora a Constituição de 88 promova o direito das pessoas de terem a sua fé, a sua orientação sexual e de se colocarem na sociedade, muitas vezes isso não é respeitado, inclusive nos casos de homofobia, em que simplesmente por uma pessoa ter uma atração libidinal por uma pessoa do mesmo sexo, ela é julgada negativamente e muitas vezes agredida. Modelo de introdução, uso de agrotóxicos no Brasil e no mundo. Esse é um dos exemplos que eu disse para vocês de colocar arquétipo. O autor aqui colocou um arquétipo muito interessante que foi um mito grego. Vamos lá. Na mitologia grega, Sísifo foi condenado por Zeus a rolar uma enorme pedra morro acima eternamente. Todos os dias Sísifo atingia o topo do rochedo, contudo era vencido pela exaustão, assim a pedra retornava à base. Odiernamente, isso é uma palavra chata que em muitos cursinhos se ensina para modernamente. Parêntese. Não coloquem palavras altamente eruditas
na dissertação. Eu sou corretor de uma plataforma online. Isso aqui, corretores odeiam. Sabe por quê? Porque trunca o seu texto. O seu texto tá fluido, é como se o seu texto fosse um rio e do nada você tacasse uma pedra. Essas palavras que só são chiques, elas não mostram erudição, elas são uma faca de dois gumes e na verdade mostram que você não sabe o que colocar e tá colocando uma coisa que foi enfiada na sua cabeça, que é bonitinha e vai te custar pontos. Eu tiro ponto quando eu vejo uma coisa dessa. De qualquer modo, modernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos cidadãos brasileiros. Olha, o colocar no arquétipo. Aqui eu coloquei o mito, a foto do mito de Sísifo na moldura do que eu quero falar do cotidiano do Brasil. Odiernamente, esse mito assemelha-se à luta cotidiana dos cidadãos brasileiros que buscam ultrapassar as barreiras as quais os separam do direito a uma alimentação sem uso exacerbado de produtos químicos. Nesse contexto, não há dúvidas de que a diminuição no uso de defensivos agrícolas é um desafio no Brasil, o qual ocorre, infelizmente, devido não só à negligência governamental, mas também à postura indolente da sociedade. O que o autor fez aqui? Ele pegou essa situação do uso de agrotóxicos, como se ele tivesse tirado uma foto, tirou a foto, usou a mesma moldura que encaixava perfeitamente nessa foto e trouxe o mito grego. Ou, ao contrário, ele pegou o mito grego de um esforço que você faz absurdamente para rolar uma pedra acima e inevitavelmente ela cai de volta e colocou na mesma moldura em paralelo com essa situação dos defensivos agrícolas, como se a gente não tivesse para onde correr muitas vezes. Modelos de introdução à evasão escolar. No que diz respeito à evasão escolar, é evidente nos últimos anos a falta de investimento na educação como agente principal que promove essa situação. Diante desse fato, o professor, como mediador, pode sim motivar e auxiliar os alunos para serem protagonistas se fizerem parte dos incentivos e das ações governamentais, seu trabalho dentro e fora da sala de aula. Aqui tem um problema de concordância, né? Se fizer parte seu trabalho, mas de qualquer forma, essa introdução está aqui para mostrar para vocês como usar os mecanismos coesivos. Olha isso aqui, no que diz respeito a, é evidente que essa situação, retomando o que já foi dito, o que é, na verdade, o que muitas pessoas têm dificuldade de amarrar as ideias dentro dos parágrafos e os parágrafos entre si. Lembrando que é de suma necessidade que vocês amarrem os parágrafos, porque senão sim eu vou ser chato escrever quebra coesiva, salto temático, porque você pula de um assunto para o outro sem explicitar para o seu leitor qual é a relação entre eles, e isso não é positivo numa dissertação. Bom, falando do que é positivo ou não na amarração da dissertação, depois da introdução, como que eu começo o primeiro parágrafo de argumentação? Eu posso começar com, em primeiro lugar, em primeira instância, é necessário salientar que depois, o segundo parágrafo, em segundo lugar, porque aí eu já amarro com o primeiro. Além disso, também é necessário dizer, nessa esteira de pensamento, todos esses são mecanismos coesivos que podem amarrar um parágrafo com o outro. E aí eu termino a conclusão com coisas como, portanto, assim, desse modo, ações são necessárias para mitigar as consequências do quadro negativo. E aí eu apresento a minha proposta de intervenção, que vai ser tema das próximas aulas. Uma coisa, a aula de hoje não é simplesmente para vocês se enfiarem numa estrutura e reduzirem as sereias que vocês são a baldinhos e a piscininhas de água. Tá? É necessário seguir uma estrutura, mas eu estou trazendo aqui essas questões dos arquétipos, de mitos, de contos de fada, de mesmo de músicas às vezes. Vocês podem usar músicas também na introdução, vocês podem usar raps, vocês podem usar filmes, vocês podem usar séries, porque a redação precisa ter autoria, precisa ter criatividade. Se eu simplesmente colocar um modelinho ali, é como se eu tivesse só o esqueleto, sem carne, ele é sem graça. Então coloquem carne, usem esses arquétipos que eu estou falando, usem essas comparações. Aqui tem uma redação, nota 1000, que eu trouxe para vocês verem especificamente como é a questão da introdução, desenvolvimento e conclusão. Vamos lá. É aquela que eu já citei lá atrás sobre o uso da tecnologia. Segundo palavras de Steve Jobs, a tecnologia move o mundo. De fato, olha a ligação, como ela liga uma ideia com a outra.
As inovações tecnológicas, em especial as redes sociais, transformaram os espaços de socialização e de propagação de ideias e padrões. Nesse novo cenário, os efeitos nocivos à formação social e psíquica provocados pelo uso indiscriminado dessas tecnologias atingem seus usuários mais vulneráveis, predominantemente crianças e adolescentes. Vejam que ela não simplesmente deu um tapa na cara do leitor e falou: ó, eu vou falar disso, pá, cala a boca. Ela introduziu o assunto e apresentou uma tese de adesão inicial. Qual é? A primeira coisa que ela está dizendo aqui é que, citando Steve Jobs, a tecnologia faz mal para crianças. E aí ela vai desenvolver essa ideia. Por meio desses outros parágrafos, que são o primeiro e o segundo argumento. Primeiro argumento. Em primeira instância, olha o conectivo utilizado aqui. É importante salientar a sobreposição da interação virtual à convivência real entre as pessoas. Esse quadro é bem interpretado pelo teórico da modernidade líquida. Olha ela legitimando um argumento. A gente chama isso de argumento de autoridade. Quando você traz um estudioso que fala sobre o assunto. Olha a pesquisa que essa autora fez para fazer essa dissertação. Zygmunt Bauman, ao caracterizar a sociedade atual pela fragilização das instituições e relações sociais. Isso, mecanismo coesivo de novo, ela está retomando. Isso é uma anáfora ou catáfora, pessoas? Isso é uma anáfora, porque está para cima do texto. A gente já viu isso em aulas anteriores. Isso é evidenciado principalmente nos jovens pela conexão exagerada às redes sociais, ambiente onde as relações estabelecidas são marcadas pela fluidez e falta de significação. Fluidez já comentada por Zygmunt Bauman. Então ela está legitimando o argumento dela, ela está explicitando fontes de onde ela bebeu. Para quê? Para que não fique só uma opinião meramente pessoal. O texto argumentativo dissertativo, ele é objetivo, ele não é subjetivo. Não é um sujeito lírico falando das emoções dele. É alguém bebendo de fontes, de autores, explicitando uma tese, defendendo o ponto de vista. Ambiente onde as relações estabelecidas são marcadas pela fluidez e falta de significação. Ou seja, interações que podem ser facilmente quebradas e abandonadas por um clique. Outro mecanismo coesivo para amarrar as ideias anteriores é o seguinte. Logo, a queda da socialização, processo essencial para a formação como indivíduo, compromete o desenvolvimento de crianças e adolescentes altamente conectados. Qual é o primeiro argumento aqui? O excesso de virtualização compromete os mecanismos reais e a socialização real das pessoas. Esse é o primeiro argumento. Desenvolvido belamente, como vocês podem ver. Como ela desenvolveu esse argumento? Trazendo o Zygmunt Bauman, legitimando através do estudo dele e falando de outras coisas e usando mecanismos coesivos muito bem. Segundo argumento, nesse viés de perda, olha como ela amarra um parágrafo a outro. De perda de conexão humana, evidencia-se a proliferação de distúrbios psíquicos em decorrência da autoexposição individual no mundo virtual. Esse quadro tem origem no ambiente das redes sociais marcado pela propagação do ideal da vida perfeita e, consequentemente, pela criação de expectativas irreais dos indivíduos. Tais expectativas, então, são a causa do que os especialistas chamam de estresse psicossocial, que muitas vezes culmina em baixa autoestima, ansiedade e depressão, males que cada vez mais têm sido observados em jovens usuários de internet. Logo, a nocividade desses ambientes é ainda maior na faixa etária mais baixa, por ser justamente nesse período da vida que os indivíduos se encontram no processo de descoberta pessoal e, portanto, mais inseguros. Segundo argumento, o uso exagerado de internet pode causar coisas nocivas, doenças psicossomáticas, doenças psíquicas. Conclusão. É necessário, portanto, olha o portanto como mecanismo coesivo aí, a tomada de ações para mitigar os impactos do uso exagerado das tecnologias pelos jovens. Outro mecanismo coesivo. Desta forma, aqui vem a proposta de intervenção, em que ela detalha o agente, o modo, como ele vai agir, por quais vias e quais vão ser as consequências. Esses 5 detalhes têm que aparecer nas propostas de intervenção de vocês, mas isso são cenas dos próximos capítulos. Dessa forma, cabe ao Ministério da Educação, por meio de projetos educacionais, debates e palestras, trazer para as escolas orientações e ensinamentos acerca do uso consciente das redes sociais, a fim de esclarecer aos estudantes os efeitos da sua formação do uso indevido de internet.
É também dever da família agir na determinação de horários, limites e regras às crianças para a permanência no mundo virtual. Olha o que eu tô falando de não simplesmente dar um esqueleto, simplesmente seguir e colocar fórmulas pré-estabelecidas. Aqui tem uma autoria, eu tenho um autor aqui muito forte, que usa de Zygmunt Bauman, que usa de filosofia, que usa de fatores depressivos de hoje em dia para exemplificar e sustentar a tese inicial que ele trouxe aonde? Na introdução. É isso que eu falo para vocês. Não fiquem só no esqueleto, porque esqueleto pelo esqueleto é raso. Ele precisa de carne. Carne de exemplos, carne de citações bibliográficas, carne de eu relacionar isso com arquétipos. E, para concluir, a introdução ela pode trazer mitos, como eu falei para vocês, séries, músicas ou outras questões. Seria muito interessante que na introdução, na conclusão, vocês referenciassem a introdução, a tese da introdução, mais ou menos assim. Lembram daquela introdução que eu citei agora, que falava sobre o Sísifo e as pedras, fazendo uma metáfora à agricultura? Olha como o autor termina. Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Cabe ao Executivo Federal, por meio do Ministério da Agricultura, impulsionar debates internacionais no enfrentamento da concentração e oligopolização do sistema alimentar mundial, com vistas a estabelecer normas e regras que disciplinem a atuação das corporações transnacionais e dos grandes agentes presentes nas cadeias agroalimentares, de forma a combater as sucessivas violações do direito humano à alimentação. Somado a isso, os legisladores devem desenvolver um projeto de lei que tipifique como crime o uso excessivo de agrotóxicos em produtos agrícolas. Ademais, cursos profissionalizantes devem ser ofertados na área da agricultura, ensinando a utilização correta dos defensivos agrícolas, objetivando evitar a contaminação dos lençóis freáticos e, consequentemente, a proteção da saúde dos seres vivos. Desse modo, olha como ele liga no começo como um ciclo e aí se fecha brilhantemente a dissertação, porque a conclusão vai retomar num ciclo a introdução, a tese inicial. Desse modo, a realidade distanciar-se-á, gente, o Temer adorou isso aqui, do mito grego, e os sísifos brasileiros vencerão o desafio de Zeus. Claro que eu não quero que vocês usem mesóclise, a intenção não é essa, mas vejam, se você usa um mito lá em cima na introdução, retoma esse mito de alguma forma e esclarece mais ainda para o leitor como aquilo que você propôs na conclusão vai ser contrário àquele panorama negativo. Bom, gente, era isso por hoje. Beijo, um abraço, um aperto de mão. Eu espero que vocês fiquem bem. Qualquer dúvida, mandem mensagem. E lembrem-se, cuidado com as pedras que vocês estão empurrando, elas podem voltar.